Oi, gente, a gente tá tentando entrar aqui, mas acho que por causa da chuva. Vou tentar chamar o Lucas aqui. Ah, agora acho que vai. Aí, hein? Agora Ven- foi. Vencemos na insistência, um bom sinal, persistência. Ai, acho que a chuva tá uma loucura aqui. Vamos lá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Lucas? Tudo certo aqui. Então, chegamos aí com alguns minutos mais tarde do que a gente tinha planejado. É, tem um pessoalzinho entrando agora. Tá bom. Eu tentei entrar um pouco mais e tá tudo certo, mas eu não consegui te adicionar de jeito nenhum. Mas ficamos. O tema vale a pena aí, essas dificuldades. É, não tem jeito. Muita chuva por aí também? Peguei uma chuva, estava voltando de Jundiaí. Eu moro na divisa entre Jundiaí e Itatiba e peguei. Eu fui até brincar que eu falei assim, uma referência bíblica lá, falei, até Moisés teria dificuldade, mas era Noé, a minha referência, errei a referência, tanta chuva ali que nem achei Noé. Muito bom. Bom, tem um pessoalzinho entrando, sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente vai dar um tempinho pro pessoal ir chegando, aí a gente já começa. Deixa eu encaminhar a live pro pessoal aqui. Fátima, imagino que a gente possa ir se apresentando, o material vai ficar Sim. gravado, né? Isso. Bom, gente, essa live ela é muito importante, muito especial, ó, tema natalino. É, A gente vai falar um pouquinho sobre as festas aí de final de ano e como a gente pode como a gente pode se preparar, né, para que a gente consiga ter uma alimentação nutritiva, para quem está no processo de emagrecimento possa continuar, não perca, né, ali tudo que foi investido durante esse ano. Então vai ser uma live muito interessante. O Lucas tem muito para falar sobre isso, né? Então, e eu também. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vou começar me apresentando, então. Eu sou a Fátima Batista, eu sou psicóloga, sou especialista em obesidade e emagrecimento, também sou especialista em cirurgia bariátrica, então eu acompanho os pacientes tanto no pré quanto no pós-operatório. Além disso, também eu gosto muito de trabalhar com mulheres, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, então tem vários projetos em andamento. E hoje a gente vai focar um pouco mais na questão da obesidade, em como a gente pode manter a nossa saúde, na verdade. Eu acho que nem é só questão de peso, mas manter a nossa saúde nesse final de ano. E você, Lucas, quem é você? Se apresenta. muito bom. Legal. Então, eu conheci a Fátima através do Rafa, que está aqui com a gente, o Rafa é educador físico, professor de tênis também na Fisiotênis, e conversando com ele sobre aí da trajetória da Fátima. Eu sou um médico psiquiatra, com formação lá em Ribeirão Preto, mas sou jundiaense, voltei. Fiz minha trajetória na interface com a análise do comportamento, sou um especialista em análise do comportamento, tenho mestrado em ciências da saúde, e esse pacote análise do comportamento e psiquiatria vem aí sendo coroado em 10 anos. Agora, em 2024, completa 10 anos de formação e investindo numa interface muito grande com a medicina do estilo de vida, com a prática de uma clínica mais ampliada, criando estratégias aí para os pacientes melhorarem em saúde mental, mas criar uma rotina mais saudável. Mudanças amplas, mudanças duradouras. E foi nesse momento que eu fiz o convite para a Fátima, a gente tornar um dezembro, não dezembro de 23, não janeiro de 24 diferente, mas os dezembros e os janeiros daqui para frente diferentes para vocês, para nós. Tá certo? Exatamente.
Eu acho que é um tema bem importante esse trabalho, né, que a gente faz, porque hoje a gente percebe o quanto a qualidade de vida ela está sendo, ela está em destaque, né? As pessoas estão falando mais disso porque a gente percebeu que realmente, se você não cuida da sua saúde, você não consegue aproveitar aí do dinheiro que você ganha, você não consegue aproveitar a família. Então, se a gente não consegue investir nisso, né, a gente acaba perdendo tempo aí de realmente qualidade de vida, de aproveitar a vida que a gente tem, né? Essa vida que é tão prazerosa, que é cheia de oportunidades. Se a gente não cuida da nossa saúde, isso não vale nada. E aí, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é, então, a obesidade, né? Algumas pessoas acabam se confundindo ou não conseguindo definir corretamente. A obesidade, gente, ela é uma doença, tá? A gente precisa olhar para ela como ela é, uma patologia. Então, precisa ser cuidado. Então, por isso que não é tão fácil assim emagrecer, porque existe uma doença por trás disso. E essa doença ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. E quando esse excesso também traz prejuízos para a saúde, né, da pessoa, do indivíduo. Então, todas as pessoas que têm uma gordura ali, né, em excesso no corpo, e está percebendo que está perdendo qualidade de vida, está cansando mais rápido, tá adquirindo doenças, né, como hipertensão, diabetes, é um sinal de que isso já está, né, já é um agravante e vai trazer mais prejuízos para a sua saúde, tá? E a obesidade, ela é multifatorial, né? O que causa a obesidade? Vários fatores. Genética, o nosso comportamento, eu acho que é o recorde aí, né? O que mais se destaca realmente é o nosso estilo de vida, mas também tem questões hormonais, tem questões fisiológicas, medicamentos, tem várias coisas que podem contribuir para a obesidade. E como a causa da obesidade é multifatorial, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Então, não tem como cuidar só de uma parte, não tem como só cuidar da alimentação, ou só o exercício, ou só a parte psicológica, ou a parte psiquiátrica. Não, tem que ser um contexto geral. Né? Então, por isso que o emagrecimento é um processo, né, Lucas? É um processo muito importante. Como que se dá esse processo, Ô, Lucas? Fátima, agora você falou, eu lembrei de um estudo, talvez o dado certinho vai me fugir. Mas esse componente genético que às vezes a gente fica aí com um ressalto tão grande, mas ter um familiar com obesidade, familiares com obesidade é um dado importante, mas ter amigos obesos é muito mais relevante como Olha, histórico. Depois eu posso confirmar, mas vai ser assim 4, 5 vezes mais relevante do que o histórico na família. Porque o estilo de vida diz respeito dessa comunidade que a gente transita, que a gente orbita aí com os amigos, tá? Então, esse elemento não, eu aí. concordo plenamente, né? Porque a família, querendo a genética, é uma porcentagem muito baixa, né? Diante da obesidade. Agora, o estilo de vida, as pessoas com quem você convive, os lugares que você frequenta, vai interferir muito mais aí no processo tanto no processo da obesidade, né? De adquirir obesidade, tanto também no processo de emagrecimento. Então, temos que fazer escolhas saudáveis aí até nos relacionamentos que a gente tem. Então, hoje, a gente optou por pensar em 10 estratégias que a gente vai usar para ajudar a não ter o reganho, para não ter o ganho de peso, o reganho para quem teve emagrecimento. Então, a Fátima iniciou definindo a obesidade, agora eu vou falar das fases que fazem parte do emagrecimento. Tá? Didaticamente, a gente vai dividir aí, essas fases se misturam, mas a primeira, vamos pensar que no Ô, processo. Lucas, o seu som está um pouco abafado. Não sei se é o seu fone. Está um pouco baixo. Baixo, ó. Eu vou aumentar. Vejam se melhora. Está um pouquinho melhor. Pessoal, vê se é só eu que estou ouvindo. Assim, quem está assistindo, comenta aí se é só eu, se é só o meu áudio aqui ou se vocês estão ouvindo bem. Veja se melhora, senão eu tiro o som. Melhorou, Fátima, ou ainda continua? Melhorou um pouco, está um pouco mais Bom, alto. tá bom. Então, o primeiro ponto nesse processo de emagrecimento vai ser a fase ativa desse processo. Essa fase ativa, a partir do momento que a gente definir que a condição sine qua non é ter déficit calórico, e esse déficit calórico vai ser definido. Olha lá, O está Flávio está abafado aqui. mesmo. Tá, ó, eu vou tirar o fone, se eu cair eu retorno.
Olá, Tá melhor. melhor? Eu estava preocupado com a chuva, eu pus o som que abafa os ruídos externos, mas não. Então, Vai afastar a voz. o primeiro que a gente definir, a primeira etapa vai ser esse momento que a gente vai ter que ter um déficit calórico. Isso vai ser ou pela ingesta menor ou pelo gasto maior, e essa é condição sine qua non, uma lei física aí que tenha que ser mantida. Não tem como, qualquer coisa que for dita diferente disso, não vai. Um déficit calórico médio ali, aproximado, perto de 500 calorias por dia, vai gerar uma perda de peso perto de meio quilo por semana. Isso muito aproximado, tá? Se eu mantivesse isso certinho, com nenhum deslize, nenhuma escorregadela aí, eu manteria essa perda de peso, apesar de toda a termogênese, tudo que vai acontecendo adaptativa, por 2, 3 anos, tá? Mas não acontece isso em definitivo para ninguém. A gente vai ver aí que com 6, 8 meses, a maior parte das pessoas já deixam de emagrecer e vão entrar na segunda fase, que é o platô. Isso vai ser variável, 2, 3 meses uma parte das pessoas. O platô é a segunda parte, que vai ser invariavelmente fazer parte dos processos de emagrecimento. Nesse platô, algumas coisas estão acontecendo, entre elas, que vão ocorrer junto aí na última fase, a gente vai ter processos onde o corpo vai ter termogênese adaptativa, termo, calor, gênese, então o corpo está gerando diferenças na forma de gerar calor aí, entre elas 20 a 30 calorias que vão estar diferentes. Então eu vou estar gastando menos caloria cada dia. 25 a 30 calorias para cada quilo que eu perdi. Guarde esse dado. 2, a minha fome está diferente. Para cada quilo que eu perdi, eu vou ter 100 calorias a mais. Então, numa conta básica, vamos imaginar que eu perdi 10 quilos, que eu emagreci 10 quilos, que eu tive um processo aí rápido, lento, diferente, igual ao de outra pessoa, mas com 10 quilos a menos, eu estou com mais 1.000 calorias de fome e eu estou com menos 300 calorias de gasto diário em metabolismo. Então, aquele déficit calórico que eu vinha fazendo vai ser mais difícil de eu manter. Primeiro, que eu estou com mais fome, então aquele meu plano alimentar vai ser mais difícil de atingir, e também vou ter um déficit calórico que vai ser mais restrito se eu mantiver aquela mesma estratégia. E por isso que o reganho, dados aí vão falar que 90% das pessoas vão ter dificuldade de se manter com peso perdido. A sociedade aí, a BESO vem aí com definições de obesidade controlada, trazendo um conceito importante aí que ela definiu. Perdas de peso de 10% e manutenção dessa perda são muito importantes para a população. A manutenção de qualquer pessoa que se mantiver com uma perda de 10% vai ter vantagem. Controle de outras doenças, não vai ter cura de algumas, mas vai ter. Então, essas três etapas, a fase ativa, o platô, que é a perda de peso que para de ocorrer, e o reganho, que é aquela fase onde eu posso ter um ganho. E esse ciclo pode acontecer. Então, a gente vai tendo estratégias para lidar com qualquer uma delas, em cada uma delas. Tá bem? Bom, Fátima, e conta aí um pouquinho. Estamos em dezembro, aqui na portinha, iniciando o mês. Esse mês aí é uma festa sem fim. Conta pra gente. Então, até pegando aí o gancho do efeito platô, depois dessa fome que aumenta aí nesse processo de emagrecimento, eu vejo que também o final de ano é um efeito, né, é um fenômeno que acontece onde as pessoas começam também a ter esse aumento do apetite, o aumento da vontade de experimentar, e aí que tem esse risco, né? Então, tem pessoas que estão no processo de emagrecimento o ano inteiro, conseguiu melhorar, porque às vezes não é nem somente a perca de peso, mas tô bebendo mais água, tô comendo melhor, já consigo comer 3 frutas por dia, tá tudo bonitinho. Chega o final do ano, parece que dá um reset, apaga tudo, e aí vem, né, as festas e acaba trazendo uma perca de tudo aquilo que a pessoa conquistou durante o ano. O que eu acho que é importante a gente pensar?
Tá tudo bem, porque é uma festa, é uma comemoração, as famílias se reúnem, tá tudo bem. Mas a gente precisa lembrar que essas festas de dezembro é no máximo 3, 4 refeições. Não é o mês inteiro. É que a gente tira essa licença no mês de dezembro, né? Até para terapia, às vezes, já não vai na nutricionista mais, porque já acha que não vai dar, não vou conseguir seguir mesmo, né? E é nesses pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Tudo bem, a ceia de Natal é um momento em que você vai ingerir mais calorias. É quase impossível falar que você não vai, porque tem muita opção. Mas é apenas a ceia de Natal e, digamos, o almoço ali de Natal, ou o Ano Novo também. Não precisa emendar o mês inteiro. Porque o que faz você, às vezes, perder o seu resultado não são 2, 3 ou 4 refeições. É você fazer isso em todas as refeições durante um grande período de tempo. Então, tem gente que começa aí no dia 1º de dezembro e para lá só em janeiro, né? E vai também guardando aquela sensação de culpa, arrependimento, né? Que não é saudável também, nem para o nosso emocional. Então, as festas, elas precisam ser vividas, é gostoso celebrar. Mas a gente precisa pensar também que existe uma moderação, né? Não precisa estender essa festa aí o mês inteiro. Existe aí o momento certo que você realmente vai se permitir comer um pouco mais de caloria ali, vai sair do déficit calórico, mas não precisa estender para o mês inteiro, né, Lucas? Porque senão também você acaba perdendo tudo aquilo que você tinha conquistado. E você não consegue nem perceber ali a sua saciedade, né? Essa questão essa rotina alimentar vai mudando tudo, né? Então, bom. Falando aí um pouco, então, até em dado, né, Fátima? Tem alguns dados que vão falar que as pessoas podem ter ganhos, em média, de 3,5 kg a 4 em festas aí de final de ano, tá? A gente não está falando só do ganho decorrente de uma alimentação rica mais em alimentos hiperpalatáveis que fazem... Esse é um conceito importante, tá, pessoal? Se eu estou vindo numa alimentação um pouco menos rica em alimentos hiperpalatáveis, a minha tendência é ter uma insulina mais baixa. Com a insulina mais baixa, quando fizer uma alimentação com combinação de sal, gordura e açúcar no final de semana, que eu como mais disso, um rodízio de pizza, uma churrascaria, alguma coisa assim, o que vai acontecer que é o normal? Me pesei na sexta de manhã, X. Vou lá na segunda de manhã, X mais 2, 3 quilos. Aqui, lembrar que o conceito de peso, não estou falando em composição corporal. Não ganhei 2, 3 quilos de gordura. Não teve como ganhar isso, né? Isso não teve metabolicamente, não daria para fazer isso. Não é na balança ali, né? Na balança foi. Então, provavelmente, você fez uma ingesta de alimentos ali que aumentaram a insulina, eu jogo o glicogênio para dentro, trago o glicogênio muscular, jogo o glicogênio para o fígado, e isso faz eu jogar água, porque o glicogênio puxa água, cada grama de glicogênio puxa 3, 4, 3 ou 4, agora me fugiu, de água, isso faz os 2, 3 quilos. Aí eu vou manter depois um pouco lá da alimentação, isso vai sumir. Então, eu não ganhei esse 3, 4 quilos de 2, 3 quilos ali de gordura, não, tá? Então, aqueles 3 quilos que eu estava falando no final do ano, a gente não está falando dessa variação quando eu fiz no final de semana. Tá? Bom, então a Fátima falou aí desse dezembro, que não é uma festa só, não é uma continuação sem fim, uma rave contínua do mês inteiro. 30 dias de festa. 30 dias, 60, aí se estendeu janeiro com as férias, dependendo da rotina aí da casa, tudo. Conceitos importantes que a gente vai precisar falar, né? Tudo que a gente vai tratar a partir de agora, a Fátima já veio com uma primeira estratégia, né? Entender que dezembro não precisa ser avacalhado inteiro, né? Vamos falar de conceitos importantes que são fome, apetite, saciedade, saciação. Tudo isso que a gente está falando seriam processos que ao longo da vida, ou profissionais de saúde, nutricionistas, escola, poderiam ter trabalhado com a gente, em conceitos aí primordiais, tá? São conceitos que na infância as crianças têm isso muito forte, que depois foram sendo invalidados, né? A gente vai ao longo do vídeo ainda
ao longo de hoje, trabalhar com isso novamente. Mas... Então, para a gente ter aí uma estratégia, uma fase importante de rotina, primeiro a gente tem que entender isso. Eu vou precisar ter, claro que ao longo do tempo que eu estou comendo, a primeira coisa que vai acontecer é um processo que para eu comer, eu vou ter uma sinalização de fome. Depois de um tempo que eu comi, meu estômago, eu vou tendo uma sensação de que eu estou ficando com vontade, meu estômago vai doendo, vai vindo uma onda. Essa onda vai crescer. Se eu não me alimentar em algum tempo, ela vai sumir. Aquele dia que você estava muito atarefado, você não comeu, some. Eu não posso deixar para me comer quando eu estou com muita fome. A máxima também vale. Eu não vou deixar para comer quando não vou deixar para ir no mercado quando eu estiver com muita fome. Essa vai ser a estratégia e qualquer processo de cuidado vai orientar. Tá? Quando eu começo a comer, eu vou comer mais devagar, mastigando, saboreando, fazer outras coisas ali que a Fátima ainda vai trazer. E quando eu distender o estômago com o volume alimentar que vai ser trabalhado ali com um nutricionista, com um médico, dependendo ali do jeito que a gente está lidando, mas 400 gramas vamos colocar ali de fibra, proteína, gordura, mastigando com um folháceo, com uma cenoura, com alguma coisa que você tenha um tempo ali para mastigar e distender, vai gerar saciação, segundo o conceito. Depois de um tempo que eu comi, eu vou ficar saciado, horas ali. Se eu como gordura, proteína, e essa combinação gordura, proteína, fibra, eu tenho mais tempo de saciação, de saciedade. Então, eu comi, saciação. A combinação de gordura, proteína e fibra vai me gerar ali o segundo tempo, que é a saciedade. Depois vai vir o tempo da fome e esse ciclo se alimenta ali em contínuo. Tá? Bom, e o apetite nisso tudo? O apetite vai ser um componente emocional nisso, é o nosso amortecimento para o bom, para o ruim, é o nosso vínculo afetivo com tudo isso. O apetite vai estar relacionado menos ao componente emocional, menos ao componente orgânico e mais ao componente emocional. Eu estou com vontade de comer o bolinho da minha avó de chuva, eu estou com vontade de comer a coxinha lá do local que eu trabalhava. Então, eu posso até comer outro alimento, mas aquilo eu estou com vontade e é especificamente daquilo. Quanto mais eu tenho outras estratégias de regulação emocional, menos eu uso essa estratégia como única estratégia de regulação emocional. Essa é a máxima. Óbvio que a nossa sociedade, depois que teve uma disponibilidade maior de alimentos em oferta grande, foi aprendendo que dá para usar isso muito fácil. Os postos de gasolina, as farmácias, hoje os serviços de autoatendimento que estão nos condomínios, nos prédios, né, onde a gente pode atender, isso permitiu aí um acesso quase restrito a um alimento mais rápido, mais fácil, em grande quantidade. Então, esse é um problema que a gente tem, mas esses são conceitos importantes. Então, quando a gente pensar no que a Fátima falou, gente, quanto mais a gente tiver rotina ao mês, divisão de proteína, que pode ou não ter gordura ao longo do dia, 3 ou 4, dependendo do jeito que foi orientado pela nutricionista, um outro profissional de saúde estiver olhando para isso, como um médico. Quanto mais a gente olhar para a ingesta hídrica ali, perto de 35 ml de água por dia, esse poder, o poder do que a gente vai brincar, o poder dos 70%, eu mantiver um pouco dessa rotina aí nos outros dias, eu fiz uma dieta, eu fiz uma refeição fora do que eu estava planejado, no dia que eu fui no happy hour, tudo bem. No dia seguinte, eu só vou voltar e tá tudo certo. Tá bom? Muito bem. Ô, Fátima, e agora? Conta aí. Agora chegou o dia da ceia, hein? Chegou o dia com um monte de coisa. E como que faz? Então, é um pouco do que você está falando, né? Eu acho que não tem como a gente negar que o alimento ele vai ter um fator emocional. É normal, a gente aprende isso desde a infância. Quando a gente nasce, né, quando a nossa mãe está nos amamentando, não é só o leite que ela está dando, ela não está só nos nutrindo. Ela está dando para a gente o quê também? Proteção, calor, aconchego, carinho, né? Para quem é mãe, está assistindo a gente, aí sabe, na hora da amamentação é todo um chamego, né?
não é só o nutriente. Então a gente traz isso para a vida adulta também. E nessas festas, especialmente, onde tem um símbolo, né? Família, reunião, estar juntos. É normal que a gente busque também o alimento como essa sensação também, que vai complementar, né, aquele ambiente de confraternização. Só que o problema, Lucas, que quando a gente está nesses lugares, às vezes a gente não aproveita o momento, a gente não saboreia o alimento. A gente come com tanta pressa e tão, assim, disperso, tão distraído, que a gente não aproveita esse evento que é tão importante. Porque o que a gente precisa entender? O ideal é que na nossa rotina exista a necessidade de nutrir o nosso corpo, né? Que seja normal isso, que a gente consiga nutrir a maior parte do tempo o nosso corpo, que são com alimentos mais nutritivos. Diante de festas como Natal, Ano Novo, o ideal é que a gente também saboreie alimentos mais calóricos e vai estar ali disponível, não tem problema. Mas aproveita esse momento, saboreia. E como a gente saboreia? Comendo devagar. Entendendo que aquele momento ele não vai ser único, mas vai ser especial. Porque a questão da gente ter a memória afetiva com determinados alimentos, porque assim também, gente, não é todo alimento que tem memória afetiva, tá? Se você tem uma memória afetiva com o bolo de chuva lá da sua avó, é o bolo de chuva da sua avó, não é qualquer bolo, né? Então, assim, quando você estiver diante desse alimento, aproveite. Come devagar, aproveita, saboreia. Porque o que acontece muito, né, até no consultório, o paciente me fala assim, não, Fátima, mas eu amo chocolate. Eu adoro, por isso que eu como. Mas quando eu pergunto como ele faz essa alimentação, é uma alimentação rápida, sem prestar atenção. Se eu perguntar qual que era o recheio, a pessoa nem sabe. Por quê? Você vai só no comportamento ali, meio compulsivo, né? Então, nessas festas, seria interessante que você conseguisse realmente se alimentar daquilo que você quer e com tempo de qualidade. Então, coloca na boca, saboreia, aproveita, até água na boca, pensando em alguns pratos, né? Então, você vai comer devagar, vai sentir o sabor, vai aproveitar o momento, porque é um momento especial, né? Às vezes o paciente me fala assim, Fátima, mas então o alimento é uma exceção na minha semana, é uma exceção no meu mês. Tudo aquilo que você consome, digamos, vamos colocar assim um exemplo do pastel, um pastel da feira, por exemplo. Se você come pastel toda terça-feira, não é mais exceção, já virou uma regra. Então tá perdendo todo o sabor, todo momento especial. Então, se tem um alimento que você gosta bastante, escolhe o momento, organiza a sua agenda, organiza a sua rotina. Nesse Natal, nesse Ano Novo, organiza o momento que você vai fazer isso e saboreia. Porque esse alimento ele vai trazer para você uma memória afetiva. Então é muito gostoso a gente comer algo que nos traga uma sensação de prazer. Não aquela sensação de comi, eu nem sei o que eu comi. Tem gente que não sabe dizer o que comeu naquele dia, porque é tanta coisa que vai beliscando e no final das contas você não está saboreando nada. Então a vida tem que ser saboreada, esses momentos têm que ser saboreados, porque são momentos especiais, né? Seja como for que você celebra, e você pode encaixar também essa dica em outros momentos da sua vida, né? Seja qual for. Quando eu vou comer um hambúrguer, que eu gosto muito de hambúrguer, quando eu quero comer um hambúrguer, tem que ser um hambúrguer bom, não vou comer qualquer hambúrguer, já que a caloria tem que valer a pena, né? Então não é qualquer hambúrguer, tem que ser um bom, e eu vou comer devagar, né? Para saborear aquele alimento. Então, saboreie esse momento. O Natal é um momento especial para muitas pessoas, o Ano Novo também. Então, aproveita, mas com esse toque, né? De especial mesmo, da fantasia do Natal que ele nos traz, né? Muito legal. Isso que eu lembrei, tem um professor na pós-graduação lá que eu faço na Uniguaçu, de emagrecimento, ele conta assim, e isso eu levo muito. O chocolate que eu adoro, eu não posso ter em casa, no cotidiano. Porque a probabilidade... Se não perde a graça. A probabilidade de ele dar mal com o controle sobre ele é muito maior, né? Então, para mim, o chocolate é o talento vermelho, me remete à preparação dos dias de vestibular, que eu comia carne a molho com batata, ou filé de frango à milanesa, arroz e feijão, e chocolate talento eu levava para as provas de vestibular. Energia. Então, não posso, esse eu perco o controle se tiver. Lu, sabe uma coisa que é bem importante a gente entender também? Que tudo isso também faz parte do autoconhecimento. Você precisa se conhecer.
Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas eu adoro doce. Você precisa saber qual doce você gosta, porque a gente não gosta de tudo. A gente pode comer tudo, mas a gente não gosta de tudo. Então, precisa praticar muito esse autoconhecimento, porque muita coisa a gente come porque tá na moda, porque o fulano trouxe, porque não sei quem ofereceu, porque a pessoa fez para mim, mas às vezes você nem gosta daquilo a esse ponto, né, de consumir até em excesso. Eu brinco até que eu tenho amigos mineiros, né? Mineira é uma pessoa complicada de visitar, né? Porque eles gostam muito de servir comida pra gente. E é uma delícia a comida deles, né? Só que a gente precisa também aprender a falar, não, não quero, não gosto, depois eu pego. Então, tem pequenos detalhes que faz parte do nosso autoconhecimento. Você é o talento. Então, se você quiser comer o talento, você vai ter que comprar o talento. E comer Não, lá, compra, eu falo para os saborear. meus pacientes, compra o menor que você tiver possibilidade, compra o menor, comeu, acabou, matou vontade. Porque é aquilo que você falou do apetite. Matar a vontade não é com uma caixa de bis. Não é um monte, é um. Se você quer um brigadeiro, com um brigadeiro você mata a sua vontade, né? Esse apetite que você falou. Não precisa ser uma caixa de brigadeiro. Então a gente precisa ter essa flexibilidade e também entender, ter esse autoconhecimento do que a gente gosta. Porque se você está com vontade de comer o talento e na sua casa tem, sei lá, o bis ou tem lá, sei lá, o choquito, você vai comer o bis, o choquito e vai continuar com E não vontade de comer o fazer talento, cobrança. É isso aí. né? Então tem que saber, tem que se conhecer. Ô, Fátima, você vai pedir para eles trazerem já alguma coisa? Você quer combinar? Isso. Quem tiver com a gente aí, pega algum alimento que você gosta. Pode ser um chocolatinho, a gente libera hoje, ou uma uva passa, ou alguma coisa pequena que você consiga morder, né? Comer numa mordida só, uma coisa pequena. Traz aí que na próxima, daqui um pouquinho eu vou fazer um teste, fazer uma experiência com vocês. E Lucas, fala um pouquinho pra gente sobre o excesso do álcool também nessas festas, né? Como que a gente lida com isso também, que não é só comida que tem excesso, né? Tem Muito o bem. álcool em excesso também. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensar nos macros ali, nos macros nutrientes, a gente está pensando em proteína, a gente está pensando em gordura, a gente está pensando em carboidrato, a gente está pensando em álcool. Carboidrato e proteína perto aí de 4 calorias por grama, gerando essa em comparação. Gordura 9 e o álcool tem 7 calorias por grama. Então, ele está ali nas cabeças, tá? É uma bebida líquido, fácil de consumir num dia de calor, um volume grande. Então, é uma caloria que você vai fazer um déficit calórico, às vezes, na semana, um déficit calórico de 2, 3 dias, e com um pack ali de cerveja, você foi simplesmente naquela tarde, você já perdeu o déficit calórico. Então, você fez um relato para o nutricionista, para o outro profissional, não estou fazendo nada diferente do que está no plano alimentar. E só com aquela ingesta ali da cerveja, do destilado, você já matou. Então, vamos imaginar isso, né? A gente vive numa sociedade que tem o álcool aí previsto em várias das relações, faz parte. Eu não estou aqui olhando para a saúde mental, quanto que isso tem aí de impacto, não vou entrar nessa esfera, tá? Vamos partir da premissa que as pessoas estão olhando com uma perspectiva que querem consumir alguma bebida alcoólica, tá? Vamos pensar tudo que a gente pode fazer. Tá? Primeiro, essas estratégias vão servir para outras que a gente está falando também. Primeiro, eu tenho que decidir que eu quero olhar para isso, ser consciente disso. Essa vai ser premissa. Segundo, a Fátima vai olhar lá para frente também. A gente vai contar para algumas pessoas importantes, que eu estou olhando para isso. Tá? Terceiro, eu vou olhar para a bebida e fazer escolhas melhores. Tem cervejas, por exemplo, que se definem como menos calóricas. Eu posso, se for possível, escolher essas cervejas. Cervejas essas, posso primeiro com álcool e depois sem álcool. Vou lá para a próxima estratégia. Para cada dose de álcool que eu utilizar, eu me organizo para beber uma
a água em sequência. Então, o volume de álcool ingerido vai ser partilhado em metade para cada dose que eu bebia de cerveja. Com isso, eu vou evitar a desidratação, que é comum acompanhar uma parte dos efeitos colaterais do mal-estar do dia seguinte. 2, eu vou diminuir as calorias ingeridas. 3, eu vou gerar um controle maior. Aí, sim, falando dos efeitos aí emocionais do álcool, o álcool é um depressor do sistema nervoso central também. Aqui vem uma dica importante. Estando mal emocionalmente, não é legal usar álcool. Essa é uma premissa aí que a gente pode dar de orientação. Bom, quando eu for usar uma bebida que é composta aí por gelo, fruta, num drink, uma das estratégias é pegar um copo, uma dose daquela bebida e usar essa como base. Então, vou dar um exemplo, e aqui, de novo, não incentivando o consumo da bebida, só como exemplo, para quem fizer essa definição que vai beber. Uma dose de Campari com a laranja e com gelo. A dose é a única do Campari, isso vai permitir que você fique com o copo na mão, circule, não fique com a dificuldade de entender que não está podendo estar naquela interação social usando o copo. Você vai trocar a laranja, vai trocar o gelo e vai ficar à noite com o copo. Caipirinha, a mesma coisa. A dose ali do elemento destilado ali, da pinga, da vodka ou qualquer outra bebida ali que for usada. O gelo, o melaço, o caldo ali de açúcar, o açúcar, o adoçante, enfim, que seja, o gelo e o limão. Você vai trocar isso. E o álcool era só aquele que foi uma dose só. E assim a gente vai utilizando e vai podendo permitir uma nova estratégia. E, de novo, para a vida, como a gente começou dizendo lá nos primeiros momentos dessa live. Bem, Eu acho que esse momento também exige uma decisão mesmo da pessoa, né? Porque, assim, a gente está dando essas dicas aqui que vai ajudar nesse processo, mas você realmente precisa decidir. Não, eu quero manter esse ritmo, né? Eu quero realmente conquistar uma saúde melhor, longevidade, quero, sei lá, me sentir bem comigo mesma, melhorar minha autoestima. Eu preciso ter isso como uma decisão. Porque aí essas estratégias você consegue encaixar aí na sua rotina. Porque essa questão do álcool mesmo é algo bem preocupante, até para quem faz cirurgia bariátrica. Tem pessoas que trocam, né, o alimento pela bebida. Porque tem aquela ideia, eu não estou comendo, estou só bebendo, né? E aí a gente não sabe o quanto de caloria. Ou pacientes que chegam para a gente e falam assim, não, mas eu não como muito. Mas é na bebida, ali, nas escolhas das bebidas, que ele está adquirindo uma caloria que ele não está nem percebendo. Então, usar algumas estratégias, né? Até porque é social segurar o copo, né? É algo elegante andar na festa com o copo na mão. É algo que você pode realmente criar algumas estratégias ali para você se sentir mais confortável, né? perfeito. E aí, só para desdobrar isso, né, Fátima, a gente sabe que tem muitas pessoas que associam o uso do cigarro eletrônico, com o consumo do álcool, o aumento dos acidentes, e aí isso vai se desdobrando. Você bem lembrou, né, que na cirurgia bariátrica, em geral, uma descrição dos pacientes é uma maior sensibilidade ao álcool, né, essa coisa. A descrição clássica é que os homens, a gente falaria que a dose semanal seriam doses de 14 doses de álcool por semana, depois a bariátrica seriam 7 doses de álcool por semana, um alvo ali de maior proteção, quando se tivesse alguma dose ali que a gente poderia pensar, por causa dessa sensibilidade, tá? Muito bem. Exatamente. Para quem pegou o alimento aí que a gente pediu, ou para quem está assistindo depois desse vídeo, algumas pessoas não conseguiram entrar agora, mas para quem estiver assistindo depois, o que é importante? Eu vou fazer um exercício com vocês agora, para vocês entenderem como é diferente quando você está prestando atenção no alimento e quando você está comendo apenas por impulso, apenas ali por uma compulsão, né? Digamos assim. Então, seja qual o que for que você escolheu aí para fazer essa experiência. Então, você vai pegar esse alimento, né? Para um tempinho na sua casa e faz essa experiência. Você vai pegar o alimento, você vai sentir o cheiro desse alimento, você vai pegar ele na mão, sentir a textura. Depois, você vai colocar na boca, digamos de um chocolate, por exemplo, você vai colocar na boca
E você vai perceber todos os elementos que existem nesse alimento, todos os elementos que existem nesse alimento. Então, sente a textura, se é crocante, se não é. Sente como ele começa a dissolver na língua, ou como na mastigação você vai percebendo como os sabores, eles vão ali, sabe? Saindo ali, cuidadosamente ali na sua boca. Você vai conseguindo perceber se é azedo, se é doce, se é mais para o salgado. Quando você consegue pegar um alimento e mastigar devagar, e não só contando a mastigação, mas procurando os sabores, procurando o que ele pode te trazer de sensação, você começa também a trazer para sua mente, ali para o seu cérebro, um outro aprendizado de como comer. Porque boa parte das pessoas fazem uma alimentação em 5 minutos. Isso contando com uma alimentação, estou falando de almoço, janta, café da manhã, né? E às vezes você está lá comendo aquele chocolate, o talento preferido lá, né, do Lucas, só que ele come tudo uma mordida. Você não saboreou, você não prestou atenção. Então, faz em casa essa experiência. Para, respira fundo, coloca o alimento na boca e deixe ele derreter, sente. E é muito legal que, com o passar do tempo, se você faz isso com outros alimentos, você começa a perceber até o que você gosta e o que você não gosta. Às vezes está comendo alguma coisa que não é muito boa para o seu paladar, mas como você só mastiga 2 vezes, já engole, você nem está sentindo. Então é muito interessante também para quem está nesse processo, porque quando você for escolher comer um alimento mais calórico, por exemplo, você vai escolher o que realmente te agrada, o que vale a pena a caloria. E também você vai começar a valorizar os alimentos como as frutas, as verduras. Porque tem gente que fala assim, chuchu não tem gosto de nada, abobrinha não tem gosto de nada. Mas é porque às vezes você não está parando para saborear. Um alimento industrializado, ele tem muito mais aditivos que faz com que você sinta, né? Alguns sabores que são ali artificiais do que uma fruta, do que uma verdura. Então, quando você se coloca nessa posição de comer devagar, respirando, prestando atenção, você vai ver que sim, a maçã tem um sabor maravilhoso, você vai ver que a abobrinha, quando bem feita, ela tem um sabor muito gostoso, e você começa a quebrar alguns paradigmas de que alimento saudável é sem graça, é ruim, não tem, sei lá, não tem sabor, e só o alimento industrializado tem um sabor maravilhoso. E não é real. Tá? Isso é uma crença que a gente tem, é um pensamento que a gente tem. E quando você começa a comer mais devagar, saboreando, você percebe essa diferença. Então faz o teste. Né? Lucas, às vezes eu falo para o paciente assim, né? Que na hora de fazer uma lasanha, eles ficam 2 horas na cozinha fazendo. Agora, a coitada da abobrinha, coloca sal e cebola e vai, né? Não, tempera, faz com carinho, né? Incrementa aquele alimento ali para que você possa aprender a ter essa alimentação mais consciente e mais saborosa também. Então, faz em casa aí essa experiência, você vai se surpreender. Perfeito. Esse conceito do hiperpalatável, eu falei dele mais rápido, né? Hiperpalatável vem da ideia quase sempre da mistura de sal, gordura e açúcar. Essa combinação nunca esteve e nunca estará disponível na natureza. Uhum. Tá? Quando a gente pensar numa fruta, a fruta que é mais gordurosa não é doce. A fruta que é mais doce não é gordurosa. O abacate é mais gorduroso, não é doce, em geral. Sim. Por isso que a avó punha açúcar no abacate, né? Punha mais. Açúcar, leite em pó, a gente coloca um monte de coisa no abacate. E aí a manga que é mais doce, ela não tem gordura. Vamos lá, vamos fazer esse exercício na complementação do que a Fátima disse. Se eu pegar batata, cozinhar, eu como pouco. Se eu pegar batata, cozinhar e puser sal, eu como um pouco mais. Se eu fritar batata, eu como mais. Se eu fritar batata e puser sal, eu como um monte. Batata, carboidrato, óleo, a fritura e o sal. Sal, gordura e açúcar, eu como um monte. Eu perco o controle. E foi isso que explicou os estudos os estudos populacionais, as últimas 4, 5 décadas, que explicaram, que explicou esse ganho de peso populacional, a disponibilidade de alimentos hiperpalatáveis, com combinação de sal, gordura e açúcar, que eu perco o controle. Não dá para comparar. Você comeu a Kátia
de traquinas, um pacote de traquinas, um alimento hiperpalatável, é com uma banana, por mais madura que ela esteja. Não tem. É hiper Exato. doce, hiper palatável. É outra coisa. Mas aí, quando você não come a banana depois que você comeu traquinas, aí fica possível você sentir o sabor adocicado da banana madura. Tanto que alguns pacientes que a gente consegue entrar nesse cronograma alimentar, nesse planejamento alimentar, e eles conseguem ficar ali, sei lá, um mês sem o açúcar, quando eles vão consumir qualquer alimento com açúcar, eles sentem que está muito doce. É aquela sensação de até de repulsa, porque é muito. Agora, quando você já está viciado, né? Se o seu paladar está muito viciado nesses alimentos, você come e você nem sente mais. Aí vai comer ela, coitada da banana, né? Você come ela, você não sente. Então, essa alimentação mais consciente vai te ajudar também a escolher melhor esse alimento, né? E até eu acho que é uma coisa interessante, nesse momento de férias, né? Que o pessoal vai viajar. O que a gente leva no carro para comer? Geralmente, legal. nas nossas viagens, a gente vai levar fruta ou leva lá um pacotinho de bolacha, de salgadinho? Salgadinho, Ruffles, Pringles, é isso. Bom, tudo aqui que a gente está falando, gente, está quase sempre remetendo à ideia de planejar, organizar. E não vai ser diferente quando a gente pensar em deslocamentos para ir até algum lugar ou fazer uma viagem mais longa mesmo de carro. Então, o que a Fátima aí já deu de começo para essa próxima estratégia em viagens de carro, uma bela térmica, com um gelo ali de conservação, né? Aqueles que congelam, preparar lanches caseiros. O pão que você fizer em casa, o pão de forma que você comprar, com frio, com queijo, com patê de frango, com patê pronto, mas é diferente do que você comprar o alimento hiperpalatável. As frutas que você levar, que são mais fáceis ali de conservação, óbvio que algumas são só de descascar, que você não precisa cortar. Não vai levar o abacaxi para cortar no carro, né? Vai ser pouco viável, mas a banana, a uva, a maçã que a pessoa pode comer inteira, são elementos. Uma fruta desidratada, mesmo que acabe perdendo ali, você vai comer um pouco mais, vai ter uma densidade calórica bem maior, uma maçã desidratada, mas em comparação de comprar uma maçã frita que você faça ali, compre em saquinho, não vai ter comparação. Então, levar água bem gelada, o suco que você pode. A gente não faz suco todo dia, porque quando a gente pensa numa qualidade ali nutricional que um suco vai dar, ao invés de você chupar uma laranja, um suco que você faz com uma mexerica, é verdade, mas você bater uma fruta inteira ali no liquidificador e puser para conservar um pouco, se você fizer um chup-chup com algumas sacolé, dependendo da região do país, já fica uma estratégia. E esse é o planejamento que a gente está sugerindo, uma bela térmica, você poder fazer esse deslocamento. Porque se você não fizer isso, na primeira parada de posto que você tiver, e você for tentar comprar alguma dessas coisas que a gente falou, hoje, o mais provável, e perto do que a gente está falando que você conseguiria, que gera saciação, comendo ali, aumente o tempo para saciedade, seriam aqueles iogurtes proteicos, algumas bebidas prontas, tem algumas de maior ou menor qualidade, com menos ingredientes, 3, 4 ingredientes, 2, 3 ingredientes, e alguns iogurtes, dependendo ali do posto que mas o iogurte com colher, que dá alguma dificuldade, não vai ser tão fácil. Então, um patê com atum, frango desfiado, são coisas ali que vão gerar com cenoura, com alface, dependendo do tempo da viagem, que possa ser conservado, vão gerar muito resultado, tá bom? Comida, né, Lucas? Comida. Comida. Não produto alimentício. Descasque mais e desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Vai ajudando. É isso aí. Fátima, vamos mais um pouquinho. E nisso tudo tem o quê? Um poder para... Escolha, gente. A gente precisa escolher. A gente tem que sair um pouco desse papel, às vezes, de vítima, de falar assim, mas eu não tinha o que comer. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem o que comer hoje em dia, né?
Qualquer mercado você encontrar uma fruta, qualquer lugar, a gente tem recursos hoje. Né? Os pacientes me falam até, né? Ah, tava no centro da cidade, não tinha jeito, comi uma coxinha. Não, gente, tem restaurante, tudo que é lugar, né? Tem um mercadinho que você pode comprar uma fruta. A gente consegue hoje dar conta, mas tem que ser uma escolha. E uma escolha voltado no porquê você está fazendo isso, né? Mais uma vez, você precisa começar a pensar na sua saúde. A gente não está falando aqui de estética, de ficar com o corpo perfeito, magérrimo, nada disso. É a questão realmente de você conseguir recuperar a sua saúde ou manter a sua saúde. Porque é o bem mais precioso que a gente tem, gente, é a nossa saúde. E a gente só dá valor quando perde. A gente só começa a prestar atenção nela quando a gente está perdendo. Então, quando você tem o poder da escolha, isso até pensar na ceia de Natal também, né? Ali nas ceias. Escolhe o que você quer comer. Olha para aquela mesa farta, cheio de coisas. Escolhe. A gente pode escolher. Tira um pouquinho também aquele discurso do eu não posso. Porque quando eu falo eu não posso, eu estou dizendo que tem alguém comandando a minha decisão, certo? Se você fala para mim assim, Fátima, vamos tomar um sorvete, e eu falo assim, eu não posso. Não é uma decisão minha, eu estou dizendo que tem algo além de mim dizendo que eu não posso. Agora, quando eu digo eu não quero, é a minha decisão. Então, também mudar algumas palavras vai te ajudar. Então, ao invés de dizer não posso, diz não quero isso agora, eu vou comer depois, né? E o poder da escolha é o quê? É você olhar para aquela mesa farta e entender que você não precisa comer tudo. Que aí também é uma outra crença que a gente traz lá desde a infância, né? Nossa mãe, beijo, mas tem que fazer, né? As nossas mães, nossas cuidadoras, né? A gente está lá com o nosso pratinho comendo, não, tem que comer tudo. Não deixa resto no prato. Então, são pequenos conceitos que a gente vai aprendendo desde a infância que faz com que a gente traga isso como uma verdade absoluta. Então, quando a gente está diante ali de uma mesa, vamos pensar no rodízio, ou então até mesmo no self-serve, né? A gente olha para aquilo e o que a gente vê a primeira mensagem que vem na nossa mente? Preciso pegar um pouquinho de cada coisa. Por quê? Então, eu falo para meus pacientes, às vezes, gente, você está numa mesa que tem arroz. Arroz a gente come o ano inteiro, gente. Por que comer arroz? Não. Olha lá. Às vezes tem lá um prato que é diferente. Então, vai lá, escolhe aquele prato. A farofa da tia Maria, você come todo ano, você já até sabe o gosto. Escolhe uma outra coisa. Então, assim, é muito importante que você utilize o poder da escolha nesse momento para você não sobrecarregar o seu prato de um monte de caloria e de coisas que talvez você nem curte muito, nem gosta muito. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E, mais uma vez, isso é autoconhecimento. Né? O que eu gosto de comer? Então, o arroz tem uva passa. A pessoa pega o arroz que não gosta de uva passa. Então, não pega o arroz. Escolhe uma outra coisa, né? E tirar também essa ideia desse alimento ser tão importante, assim, tipo, mas é pudim. Tem gente, pudim hoje a gente compra em qualquer lugar, então não é uma novidade. Então, comece a olhar para essa mesa procurando algo que realmente você tem vontade de comer, o que realmente é algo sazonal. Nossa, isso aqui ó, é desse período, né? Antigamente o panetone e o chocotone era sazonal, agora a gente come o ano inteiro, né? Não tem nem desculpa mais, né? Mas assim, a gente precisa começar a exercer. E tirar também essa ideia de que eu não posso, porque senão o Lucas vai pegar no meu pé na próxima consulta. Senão a Fátima vai ficar ali, ó, na minha orelha, me corrigindo. Não é pelo profissional que está te atendendo. É por você. Precisa ser uma escolha pessoal, porque é a sua saúde que está em jogo. É o seu futuro, é a sua longevidade. É como você quer estar daqui a 5 anos. Né? Esse corpo que a gente tem aqui, ele vai com a gente até o final. Agora, como ele vai estar, a decisão é nossa. Se ele vai estar bem, inteiro, saudável, resistente, é uma opção nossa. Ou se ele vai estar lá, doentado, acamado, é uma escolha nossa. E é agora, né? É tomando consciência hoje que a gente começa a dar passos, né, diferentes para conquistar aquilo que a gente quer, que é uma vida mais saudável. Ontem mesmo eu estava com o Rafa aqui, a gente estava vendo um vídeo de uma senhora que ela começou a fazer exercício com 60 e poucos anos, né? E estava toda inteirona com seus 70, 80 anos. Olha que coisa boa, né? Não tem idade para começar. O importante é a gente exercer nosso poder, né? A gente tem essa chance da escolha. Uma outra dica também sobre a questão da escolha é você se comprometer publicamente. Ajuda, às vezes.
Não fala para qualquer pessoa, que tem gente também que acaba, né, cobrando demais e não ajuda no processo. Mas escolhe aquela pessoa especial, aquela pessoa que você confia, e fala assim: olha, nessa ceia desse ano aqui, eu quero comer menos, eu quero me controlar, você me ajuda? Porque na hora que você estiver lá todo empolgado lá com a farofa da tia Maria, você vai olhar e falar assim, a pessoa vai chegar perto de você e falar assim, meu, essa farofa a gente come todo ano. Você não quer pegar, sei lá, vamos pensar aí, a torta que é nova ali, tem uma torta boa ali, vamos comer a torta hoje? Então a pessoa vai te ajudar, vai te nortear. Tanto na questão da bebida. Meu, ó, você já tá no segundo copo, vamos maneirar, coloca mais água aí, né? Então, ter alguém de confiança é bom, porque a pessoa te ajuda, te lembra, na verdade. E também você fica com um pouco de receio, né? Porque tem mais alguém sabendo que você está num compromisso ali nesse final de ano. Então, também trazer essa responsabilidade, compartilhar essa responsabilidade ajuda, mas é você também que tem que fazer essa escolha do que você quer para sua vida, né? Do que você escolhe a partir de agora, tomando consciência de tudo que a gente está falando aqui para você hoje. Excelente. Bom, pessoal, então, caminhando aqui, a gente vai para as estratégias finais. Chegou a hora de viajar, né? Então, estamos de carro, agora chegamos aí em estratégias, por exemplo, na praia. Na praia vão ter lá barracas, quiosques, a oferta ali provavelmente são de frituras hiperpalatáveis, de novo, naquele conceito, né? Um alimento frito vai ter com óleo um filé de frango, um peixe, uma tilápia, vai aumentar muito a caloria que tem nele. Você vai comer muito mais, porque ele tem um sabor aí ressaltado, realçado. E você não precisa comer todos os dias, todas as refeições lá. Então, de novo, um planejamento. Será que se eu não levar uma térmica, uma parte dos alimentos, uma fruta, uma dose de quem consome, quem não tem uma dieta aí restrita, quanto ao whey protein, quanto ao iogurte proteico, quanto a um fracionamento de proteína que eu possa fazer, eu posso sim comer. Eu tenho uma história que eu adoro comer porquinho, que é um peixe que vende normalmente barraca de praia. Então, normalmente, que eu vou viajar para uma praia, se tiver porquinho na barraca de praia, eu quero sempre experimentar. Então, porquinho na história da minha família, comer um queijo lá um dia, mas eu não preciso comer o queijo, o porquinho, tomar o picolé, o açaí e todos os elementos todos os dias. Tem o milho também. Tem o milho também, tem o... para quem bebe, vai ter a bebida alcoólica, então imagina O camarão no espeto. o camarão no espeto, todo esse cenário todos os dias. Tá? Então, se eu levar a pipoca que eu fritei em casa para as crianças, se eu levar o lanche que eu fiz, se eu levar em prática ali as questões da bebida que a gente falou, se eu for levando um queijo que eu posso ter temperado em casa com orégano, com azeite, em uma parte das refeições ali eu não consumi numa barraca dessa, ou algum dos dias eu não consumi, de novo, o planejamento, e aí o que a Fátima estava acabando de discutir, a escolha, eu não estou sendo obrigado por ninguém a comer na barraca todos os dias. Isso vai trazendo liberdade, isso vai trazendo perspectiva que ao longo da vida eu posso ir para a praia várias vezes no ano, que não dá para eu falar para o meu acompanhamento com a nutricionista, com o nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, com o endócrino, com o nutrólogo, com o psiquiatra, com o quê? Que eu me perco toda vez que eu vou de férias, que isso não precisa estragar. E agora vem o penúltimo item, talvez junto aí com esse pacotão, item que é mais significativo quando os estudos vão dizer o que a gente tem que fazer ao longo da vida aí para se manter em planos de cuidado alimentares. Se manter fazendo atividade física. O grande estudo que acompanhou, o Grande Perdedor, aquele programa americano, que levavam pessoas com obesidade grau 3, aquela obesidade maior lá, e eles faziam perdas homéricas ali de peso, o acompanhamento longuíssimo deles mostravam
que uma das características mais Ô, presentes... Lucas, só um minutinho. Gente, talvez vai cair porque tá acabando o nosso tempo. Aí eu. Nossa, o celular tá até quente. Opa, voltamos. Voltou. Bom, então aqui para a gente caminhar para os minutos finais, então nesse grande estudo aí de acompanhamento longitudinal, vários elementos foram elencados que faziam parte das pessoas que mantiveram a perda de peso. E esse elemento quase ubíquo foi se manter fazendo atividade física. A manutenção da atividade física aumenta a probabilidade de você se manter fazendo comportamentos alimentares mais adequados, mais saudáveis, mais dentro do que você estava planejando. Então, essa estratégia é certeira. Vamos pensar naquela sequência. Eu estou saindo de casa à noite, eu estou indo para uma festa, eu me alimento pior, eu bebo, eu acordo cansado, eu não faço atividade física, eu me alimento pior, o mês de dezembro vira uma festa inteira. Quando eu quebro isso daí, eu faço qualquer aí diferença, eu faço atividade física minimamente, qualquer que seja atividade física, eu me comprometo a me manter dentro de um plano alimentar dos 70%. Qual é esse 70%? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco disso. Aquele plano de me manter ingerindo água, fracionando as refeições ou seguindo um plano, um jejum intermitente, que seja o que faz sentido ali para você, dentro do que está combinado com o seu profissional de referência. Eu vou seguir, depois que eu fiz aquela refeição diferente, aquela refeição livre, ou o nome que se use, eu vou voltar a seguir meu plano alimentar adequado, do jeito que eu queria, no dia seguinte. Eu vou continuar ingerindo as fibras, aquelas 14 gramas de fibra, para cada 1.000 calorias da dieta, eu vou continuar escolhendo os alimentos, eu vou continuar fazendo essa descrição, esse planejamento, essas escolhas que a gente discutiu ao longo dos últimos 60 minutos. Então, esse é o combinado. Façam atividade física rotineira, se mantenham, mesmo que nem de longe seja perto daquela atividade, intensidade, frequência, duração, potência que vocês faziam em tempos outros que não desse final de ano. Tá bom? E aí, Fátima, para encerrar, como que é? Então, gente, para encerrar nessa live de hoje, o que é importante a gente pensar também, né? É que nessas festividades, também no nosso, né, no nosso dia a dia, a comida ela não precisa ser o centro. Ela pode ser importante, ela é importante, né? A comida ela tem vários símbolos, né, muito importantes para nós, mas ela não precisa ser o centro. Então, na sua festa de Natal, na sua ceia, comemoração de Ano Novo, não permita que a comida seja o centro. Existem outras coisas que você pode estar ali realizando, fazendo, participando, curtindo fora a comida. Então, seja os seus amigos, a família reunida, o se divertir, o dançar, enfim, o confraternizar, né? Não precisa, a comida não precisa ser o centro. A gente precisa entender que a comida, ela pode ser um fator importante na nossa vida, ela pode ser, sim, uma fonte de prazer para nós, mas ela precisa ser uma das, não somente. As pessoas que geralmente têm muito problema muita dificuldade em perder peso, em emagrecer, é porque essa pessoa, ela deixa a comida como centro da sua vida, é a única fonte de prazer que ela tem, é a única válvula de escape, porque a gente passa por momentos difíceis, a gente tem já é como se fosse, já está meio que implícito assim, em nós, né? Essa busca excessiva pelo alimento. E quando você começa a se autoconhecer e perceber que você pode ter outros fatores também que são importantes para você, a comida ela começa a perder o peso. Então, entender que está ali com a sua família é importante, conversando, dando risada, dançando, também faz parte da comemoração de final de ano. Não é o mais importante, não é a comida.
Tem pessoas que quando vai para qualquer festa, qualquer evento, a primeira coisa que pensa, o que vai ter para comer, né? E isso não é o mais importante. O mais importante é como você vai estar se sentindo. Então, para encerrar essa nossa live, é isso. Você precisa realmente entender que a comida não é o centro, nem da sua confraternização, e também não precisa ser o centro do seu prazer. A gente precisa encontrar prazer em outras coisas. Seja no exercício, que algumas pessoas conseguem, seja numa amizade, seja na família, seja no passear, em viajar, enfim. Você precisa encontrar outras fontes de prazer para que a comida não seja tão controladora na sua vida, né? Não controle tanto assim os seus impulsos. Então, eu acho que é isso. Excelente. Pessoal, meu Instagram, ele é muito recente, o Instagram aberto, aí em transformação para profissional. Eu fico à disposição, realizo atendimentos presenciais e online, atendimentos em psiquiatria de adulto. Tenho ali um material, um e-book que eu produzi junto com a nutricionista, então também é um e-book que fala de uma maneira diferente. Dia 18 eu volto aí com uma live ainda, com uma nutricionista, olhando aí muitos aspectos mais nutricionais. Sei que a Fátima também tem um material aí rico nas redes, tá? O seu Instagram tava ali, sofreu um pouquinho, né, Fátima? Sofreu. Eu ano passado eu tive, quer dizer, começo desse ano eu tive uma perda no meu Instagram antigo, ele foi hackeado. E como teve muita denúncia, né? Porque o pessoal estava vendendo coisas, estava aplicando golpe, o Instagram estava me bloqueando, eu não estava conseguindo mais fazer nada no meu Instagram. Aí eu tive que fazer outro. Então, esse aqui também é recente. Deve ter um mês ou dois que eu comecei. Então, também estou reiniciando aqui nessa nova casa aqui no Instagram. Tá certo. Pessoal, pedimos desculpa aí, a gente começou um pouco mais tarde, estendemos. Vamos compilar depois em um vídeo só e partilhar aí para quem quiser num documento, eu acho que só. Vamos deixar isso. Sim, depois a gente faz depois a gente deixa aqui disponível tanto aqui e também vou deixar disponível no meu YouTube. Então eu tenho um canal no YouTube, tenho podcast também. Vou deixar disponível para vocês, compartilho com o Lucas. E eu vou colocar também as redes sociais do Lucas aqui, caso alguém queira, né, conhecer mais o trabalho dele. Até para você que está querendo emagrecer e tem algumas dificuldades, o psiquiatra ajuda muito, gente, nesse processo, né, a parte medicamentosa. E como o Lucas também tem bastante conhecimento nessa área, vai enriquecer muito, muito o seu tratamento. Então, vale também pensar nessa possibilidade. Muito bom. Vi aqui o Flávio agradecendo. O Rafa estava Oi, aí, o pessoal Flávio. que Tá. participou, vi pessoas queridas aí que entraram, que participaram como audiência. Deixa um abraço grande, um beijo no coração de vocês nesse final de ano. Obrigada, gente. Um beijo. Bom Natal para vocês. Um bom ano novo. A gente se vê aí nas redes sociais. Beijo. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau.